Você já imaginou ser flechado até a morte por causa da sua fé? E se depois de sobreviver a esse martírio você ainda tivesse que enfrentar outro ainda pior? Essa foi a história de São Sebastião, um dos santos mais corajosos e admirados da Igreja Católica. Neste vídeo, vamos contar como ele viveu, como ele morreu e como ele continua intercedendo por nós até hoje. São Sebastião nasceu no século III, em uma família nobre e militar, na cidade de Narbona, na França. Seu pai era um oficial do exército romano e sua mãe era de Milão, na Itália. Desde pequeno, ele recebeu uma boa educação cristã e cresceu em sabedoria e graça. Quando se tornou adulto, ele seguiu a carreira militar e chegou a ser centurião na Guarda Pretoriana, um grupo de elite que protegia o imperador. Mas Sebastião tinha um segredo. Ele era cristão. Naquela época, os cristãos eram perseguidos e condenados à morte por não adorarem os deuses pagãos. Sebastião não revelava sua fé não por medo, mas por uma estratégia. Ele queria evangelizar seus colegas de trabalho e ajudar os cristãos que estavam presos. Ele aproveitava sua posição de autoridade para visitar as prisões e consolar os que iam ser martirizados. Ele lhes falava da esperança do céu e da recompensa que Deus tinha preparado para eles. Ele também os animava a não desistirem da fé diante das torturas e dos sofrimentos. Por isso, ele é chamado de Apóstolo dos Mártires. Um dos casos mais famosos em que Sebastião ajudou foi o dos irmãos Marco e Marcelino, dois gêmeos que eram filhos de uma família nobre de Roma. Eles foram presos por se recusarem a oferecer sacrifícios aos ídolos e foram condenados à morte pelo prefeito da cidade. Mas antes de executá-los, o prefeito lhes deu um prazo de 30 dias para mudarem de ideia. Durante esses dias, toda a família dos gêmeos foi visitá-los na prisão e implorou com lágrimas que eles renegassem a Cristo. Eles diziam que era melhor viver neste mundo do que morrer por uma religião proibida. Os gêmeos começaram a ficar comovidos e a pensar em ceder às pressões. Foi então que Sebastião apareceu e lhes falou com firmeza e amor. Ele disse que eles não podiam preferir as coisas deste mundo ao amor de Deus, que tinha dado sua vida por eles na cruz. Sebastião exortou os irmãos a serem fiéis até o fim, pois assim receberiam a coroa da glória no céu. Ele afirmou que os sofrimentos deste mundo são passageiros, mas a felicidade eterna é para sempre. Enquanto Sebastião falava, aconteceu um milagre. Uma das esposas de Nicóstrato, um funcionário da prisão, que era muda há muitos anos, recuperou a fala. Ela fez um gesto para Sebastião, pedindo para se tornar cristã. Sebastião rezou por ela e fez o sinal da cruz sobre seus lábios. Imediatamente ela começou a falar e a louvar a Deus. Esse milagre impressionou todos os presentes e muitos se converteram ao cristianismo naquele momento, incluindo Nicóstrato, Tranquilino e Márcia, os pais dos gêmeos. Todos eles foram batizados logo depois por São Policarpo, um bispo da igreja primitiva. Mas essa conversão em massa não passou despercebida pelos inimigos da fé. Logo depois, todos eles foram presos novamente e levados ao martírio. Eles enfrentaram a morte com alegria, sabendo que iam encontrar-se com Cristo no paraíso. Mas e Sebastião? O que aconteceu com ele? Será que ele conseguiu escapar da perseguição? Será que ele continuou seu apostolado entre os soldados? Será que ele morreu como um mártir? A resposta é sim, mas não da maneira que você imagina. Sebastião foi denunciado ao imperador Diocleciano, que ficou furioso ao saber que ele era cristão. O imperador tentou convencê-lo a renunciar à fé cristã, mas Sebastião se manteve firme e disse que preferia servir a Cristo. Diocleciano então o condenou a morrer crivado de flechas. Os arqueiros levaram Sebastião a um campo aberto, tiraram-lhe o uniforme e amarraram suas mãos a um poste. Ao sinal do capitão, dispararam várias flechas até que o consideraram morto e o deixaram lá caído.
À noite, chegaram furtivamente duas mulheres romanas que eram cristãs. Uma delas era Santa Irene, esposa do mártir São Cástulo, que tinha a intenção de levar o corpo do jovem para dar-lhe um sepultamento cristão. Mas qual não foi sua surpresa ao ver que Sebastião ainda respirava? De fato, as flechas não haviam atingido nenhum órgão vital, mas deixaram o santo gravemente ferido. Irene levou Sebastião para sua casa, onde cuidou de suas feridas até que ele se recuperasse completamente e o manteve escondido lá por vários dias. Alguns cristãos que visitaram Sebastião aconselharam-no a fugir de Roma, mas ele se recusou, pois desejava mostrar o milagre de Deus ao imperador, na esperança de que o coração do governante se convertesse. Além disso, ele não tinha medo da morte, pois sabia muito bem que a única morte a ser temida é a morte eterna, ou seja, a condenação. Ele se apresentou então diante do imperador, que ficou desconcertado e confuso. Sebastião pregou com palavras doces, mas o coração do tirano endureceu ainda mais do que antes. Ele desprezou a oportunidade que Deus, nosso Senhor, lhe deu, e cegado por sua própria soberba, ordenou que prendessem Sebastião imediatamente. Depois ordenou que o açoitassem até a morte, mas encarregou os soldados mauritanos de que, desta vez, se certificassem de cumprir sua missão. Os soldados assim o fizeram. Sebastião deu graças a Nosso Senhor por conceder-lhe o privilégio de morrer por seu nome e pediu perdão para seus verdugos. Ele sofreu, portanto, um duplo martírio, o suficiente para conquistar a coroa da glória. São Sebastião obteve a palma da vitória sobre a morte eterna em 20 de janeiro do ano 288 de Nosso Senhor. Está gostando do conteúdo do vídeo até aqui? Como vocês sabem, a gente se dedica muito ao canal, fazendo tudo com muito carinho. Mas para poder continuar produzindo conteúdos cada vez melhores e mais frequentes, preciso de um pouco de ajuda de vocês. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdos, você pode fazer uma doação para o nosso canal por meio da ferramenta Valeu, que o próprio YouTube disponibiliza. As doações são totalmente espontâneas e você pode doar a partir de R$2. Qualquer quantia é bem-vinda e vai nos ajudar muito a continuar investindo no canal Legado Católico. Agradeço muito a sua ajuda. Os algozes jogaram o corpo de São Sebastião nos esgotos romanos, mas uma cristã chamada Luciana conseguiu recuperá-lo. Eles o enterraram perto da Via Ápia, em catacumbas que mais tarde receberam o nome de Catacumbas de São Sebastião, e sobre as quais foi construída no século IX uma bela basílica, a Basílica de São Sebastião das Catacumbas. São Sebastião é um dos santos mais venerados em cidades, vilas e aldeias de todo o mundo desde o século VII, no reinado do Papa Agatão. Sua intercessão tem sido invocada contra pestes e epidemias. Muitos milagres foram realizados nas cidades e vilas onde a fé de seus devotos permaneceu viva. E você? Você tem fé em São Sebastião? Você já pediu a sua ajuda em alguma situação difícil? Ou já agradeceu por algum favor recebido? Se você quer aprofundar sua amizade com esse santo admirável, faça essa oração comigo. Deus Todo-Poderoso e Senhor nosso, vos pedimos que nos concedais o espírito de fortaleza, para que, encorajados pelo glorioso exemplo do vosso mártir São Sebastião, aprendamos a nos submeter a vós antes do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo, Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E para quem chegou até aqui, não deixe de conferir as nossas playlists de vídeos. Recomendamos particularmente o vídeo com a história de Santo Antônio de Lisboa e de Pádua. Para assistir ao vídeo ou conferir a playlist com as vidas dos santos, basta clicar em uma das telinhas que vão aparecer aqui. Obrigado pela companhia e que Deus sempre te acompanhe.